Sejam bem-vindos, esse é o nosso podcast Papo de Obra. Roda a vinheta. Pessoal, hoje estamos com um profissional aqui de grande experiência no ramo da construção. Já já a gente vai falar com ele. Mas antes eu quero dar um recadinho para você. Você que está construindo, reformando ou precisa dar manutenção na sua obra, na sua casa. Entre em contato com a nossa loja. Lá no Pedrinho Comercial da Construção, você encontra uma loja completa na cidade de Piratininga. Lá temos tintas, material hidráulico, material elétrico. Temos também ferramentas, máquinas, tanto a bateria quanto elétrica. Entre em contato conosco, vai ser um prazer fazer negócio com você e te atender. Pedrinho Comercial da Construção, completa loja em Piratininga. Vamos lá. Hoje a gente está com um cara aqui de grande experiência no ramo da construção civil. Muita gente já conhece o trabalho dele, mas a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dele, um pouquinho mais da experiência dele. Sem delongas, hoje estamos aqui com João Rogélio Álvares Resch, o conhecido arquiteto João Rogélio. João, seja bem-vindo, obrigado aí do papo. Muito obrigado pelo convite, só tenho a agradecer e já explicar para vocês, eu e o Márcio nós somos primos, né? E desde quando recebi o convite, já aceitei em primeira mão o convite do Márcio e do Fábio. E é muito gostoso falar sobre o que a gente ama fazer, né? Que é projetar, é construir. E isso vem do nosso berço, da nossa família, né? Isso é muito importante. Para quem acompanhou, esse é o nosso terceiro episódio, né? Para quem acompanhou, o primeiro episódio foi com o Rogelhão, que é primo nosso também, né? O Rogélio Construtor. E foi engraçado que depois um conhecido meu me encontrou e falou, mas parente não vale. Eu falei, mas no começo a gente não é famoso, o parente é o único que aceita o convite, né? Mas é legal, eu já até falei isso em outro podcast, a família nossa tem uma vivência aí grande na construção, nossos tios, enfim, né? Mas é bem legal. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Mas fala pra gente o seguinte, João. Antes de tudo, você não começou a ser arquiteto lá novinho. Quando surgiu a vontade de ser arquiteto? Eu lembro quando você era criança, você fazia uns desenhos bem apurados para a época. Eu lembro que você devia ter, 6, 8 anos de idade. Sim. Você gostava muito de desenho. Sim. Quando que você lembra que surgiu essa vontade, vou ser arquiteto? Vamos lá. Quando criança eu gostava de desenhar muito carro. Sempre gostei de carro, de velocidade, enfim. E desenhava ali uns carros, algumas coisas, umas perspectivas, umas casas, umas projeções, algumas coisas assim que eu achava que eu ia fazer desenho industrial, porque eu ia desenhar carros, desenhar ali um farol, carro, enfim, essa questão da estética automotiva e tal. Depois vim a gostar mais ainda de obra quando meus pais construíram a casa deles. Então eu percebia que do nada eu almoçava e tinha que dar tempo para poder entrar na piscina, jogar futebol no clube, né? No Piratininga Tênis Clube. Falecido Piratininga Tênis Clube, né? Aquela piscinona aquela piscina olímpica maravilhosa, lá. O trampolim, etc. Que já... Isso é só para quem tem mais de 30 anos. Já não né? existem mais. Já não existe mais isso daí. Não existem mais a piscina, não existe mais a piscina, não existe o trampolim, etc. Mas nós vivemos uma época muito gostosa e a gente desfrutava ali do Piratininga Tênis Clube. Só que depois do almoço tinha que dar um tempo. E meus pais estavam construindo a casa deles, eu descia com a minha bicicleta e entrava na obra e ficava lá com os pedreiros enchendo o saco, literalmente, e perguntando sobre obra, sobre construção. O que eles estavam fazendo, para que servia o quê, né? O que é isso? Para que isso? Para que aquilo? E gostava do cheiro da obra, enfim. Então, dali em diante, a casa se desenvolveu e tudo mais, e a gente foi estudando, eu cresci. Chegou num ponto que eu fiz o cursinho. No cursinho, eu lembro que eu pesquisei algumas matérias e eu pensei em fazer engenharia civil, mas eu vi que engenharia civil já era um ramo um pouco, vamos colocar assim, defasado, no sentido do que eu queria, que era literalmente criar, fazer acontecer a obra, né? A coisa, a criação, da criação à execução. E o engenheiro hoje em dia ele está bem voltado para cálculo estrutural, a parte elétrica, hidráulica e tal. Então são os complementares e a parte executiva da obra. E não tanto projetual. Antigamente muito engenheiro projetava. E eu vi que a parte projetual o arquiteto tem muito mais ênfase. A nossa formação
ela é mais histórica, ela tem uma base muito maior para projetar do que só a metódica da engenharia. Então nós conseguimos analisar o lote como um todo, a família, a estética, o objetivo do cliente. Então quando eu vou projetar uma casa ou um comércio ou uma indústria, a gente vai muito no foco ali do cliente. A gente chega no objetivo dele, tenta alcançar da melhor forma possível o que ele pretende. Em que sentido? Eu postei esses dias até no Instagram uma casa que vendeu em 10 dias 3,5 milhões. Então 10 dias a casa vendeu. Assim, ela caiu no mercado, tinham corretores ligando, o proprietário já vendeu, já assinei o contrato. Então assim, ele assinou o contrato em 10 dias. Ela já estava negociada no 6º dia. Então uma casa de 3,5 milhões, na atual conjuntura, na nossa região aqui, interior de São Paulo, se você falar em Alphaville, São Paulo, 3,5 milhões já é um valor bem razoável, até baixo. Mas na nossa região já são casas de altíssimo padrão. Né? Então muita gente reclama do mercado. Mas quando você faz um negócio assertivo, um projeto com um viés comercial que atende às necessidades das famílias, a venda é certa. E eu falava isso para o proprietário. E ele já havia construído outras casas e essas casas demoraram até para vender. Esse foi o primeiro projeto que eu fiz para ele, para esse cliente específico, que é um investidor. E ele, com aquele medo, aquele receio. Quando nós começamos o projeto, ele pensava numa venda de 2,9, 2,8. E eu falava para ele, fica tranquilo, essa casa vai passar de 3. E ele, mas aí o mercado não aceita. Quando ele foi vendo a casa do meio para o final, ele falou, rapaz, vai valer. Vai valer. Aí ele começou a ter essa empolgação, no que chegou no final, ele falou, eu vou colocar tudo que você falar. E literalmente, colocou tudo. Espreguiçadeira dentro da piscina, que são aquelas próprias para deck molhado. Colocou o ombrelone em cima da hidro, toda mobiliada, 100%, né, com móveis, persianas, cortinas, tudo automatizado, automação completa, aspiração central, sistema de som, todos os eletros, né, todos os eletrodomésticos, televisão, etc., frigobar, geladeira, freezer, etc. Tudo, churrasqueira, a gás, todos os elementos que nós pontuamos foram feitos. Então, assim, isso é muito gratificante, né? E voltando a falar da nossa história, né? Nosso avô Rogélio, né? Então, me chamo João Rogélio em função dos meus avós. Meu avô paterno, João Miguel, espanhol, e o materno, né? Que é o parentesco nosso Rogélio e Rogélio. Rogélio com L, né? Então, que por sinal também é espanhol, né? Então você tem... podemos dizer que você é espanhol puro, né? Porque todos os nossos teimoso avós, até o fim, né? Tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, né? É. Todos os avós vieram da Espanha, né? Do seu, sim. No meu caso, já não, né? Do lado do meu pai já é português. Sim. E do lado da minha mãe, que é irmã da sua mãe, é espanhol. Essa é meio controverso, né? Meio português. Não, português é gente boa. Português é tranquilo, português é bacana. E realmente, né? O vô, a gente não conheceu, eu não conheci, você também não conheceu o vô, mas a gente sabe bastante aí pelos nossos tios, pelas nossas mães, né? Das histórias do vô, né? Tem uma história interessante. Eu até estava conversando com a minha mãe essa semana sobre isso. O vô, ele aprendeu a ler e escrever com a avó ensinando. E ele era um espetáculo para cálculo, para desenvolver as coisas do serviço e tudo mais. E aí ele foi fazer um serviço, e na época ele dava o serviço com o material. Sim. E a minha mãe escrevia lá o orçamento, ele ditando. E aí ele falou, olha, uma casa de tantos metros quadrados, com isso, com aquilo, com telhas tipo francesa, tal. E a minha mãe escreveu, minha mãe novinha aí na época, e aí depois ele pegou e foi ler. Aí ele falou, tá errado aqui. Não, pai, é do jeito que você falou. Não, eu falei telhas tipo francesa, eu não falei telha francesa. Se eu coloco telha francesa, o cliente vai fazer com que eu busque lá na França. Então corrige aí, é telha tipo francesa. Você vê como é. Então, ele tinha essa sensibilidade, tinha essa sensibilidade. E isso, assim, né? A gente não conheceu o vô, mas conheceu o tio Manel, o tio Zé, o tio Toninho, né? Rogelinho. O tio Rogelinho. Eles tinham essa sensibilidade da qualidade. A gente tá falando do tio Ardino, que a gente também não conheceu, que era o irmão do vô. O tio avô, né?
e da habilidade dele, dos trabalhos manuais que ele fazia com reboco. Eles eram artesãos, né? Exatamente. Eles não eram simplesmente pedreiros, que hoje em dia banalizou muito, né? Sim. Hoje o servente virou pedreiro, o pedreiro virou mestre, o mestre virou empreiteiro, o empreiteiro virou construtora, que já disparou o negócio. E falta muito essa preocupação do pessoal querer aprender. Eu estava conversando com o Juninho Zen no episódio 2. Trabalha nas nossas obras também. O Juninho é parceiro seu, né? Parceiraço. E grande profissional. E a gente estava falando justamente sobre isso, a dificuldade de qualificação, aliás, a dificuldade do pessoal procurar qualificação. Sim. Senai tem curso aí gratuito, o pessoal não procura. Não, hoje a mão de obra, isso aqui, né? Isso aqui influenciou muito. Então a tecnologia mexeu muito com a mão de obra. Hoje, para encontrar mão de obra rural é difícil. Para você encontrar mão de obra mais braçal é difícil. Todo mundo quer isso aqui, ar-condicionado, celular e ficar cheirosinho. Ninguém quer só mão calejada e ferramenta, né? Hoje eu estava lembrando uma frase do Silvio Santos, né? Tem um vídeo bem tradicional dele que ele fala, né? Olha, é 1% inspiração e 99% transpiração. Suor. Você tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que batalhar, né? Mas, enfim, vamos caminhando. João, é legal essa explicação que você deu, né? Com relação a qual é o trabalho mais focado do engenheiro e do arquiteto, né? Não que não seja importante, são complementares. O engenheiro é mais focado realmente para a parte estrutural. E isso que você colocou, que você trouxe para a gente, a questão da importância do arquiteto, isso eu acho extraordinário. A importância de você otimizar a casa. Sim. A gente já conversou muito sobre projetos, a gente vira e mexe está conversando, e eu acho muito legal quando você traz assim, olha, qual que é o objetivo? Olha, uma família assim, isso aqui vai ser funcional por isso, por aquilo, por aquele outro. Né? Então, esse estudo arquitetônico é algo muito valioso numa obra, né? Não, com certeza. O que acontece é assim, muitas pessoas até às vezes nos perguntam, mas arquiteto pode fazer isso? Arquiteto pode fazer aquilo? Engenheiro faz isso? Engenheiro faz aquilo? Não são profissões que conflitam, são profissões que se completam. Então eu sempre gosto de frisar isso. Nós trabalhamos numa sinergia. Em que sentido? Hoje eu estou com um projeto, por exemplo, de edifício. Então tem diversos pavimentos. Esse edifício que nós estamos fazendo aqui para a cidade de Bauru, ele tem pavimentos que são residenciais e pavimentos não residenciais. É o conhecido NR, que em São Paulo é bem difundida essa informação, né? Ele é voltado para short stay, né? O fluxo de locação. E não o long stay, que não é a locação extensa, que é temporário. Os estúdios que o pessoal tem feito nessa ideia. Voltado para a plataforma Airbnb, né? Que é rotatividade de locação. Como se fosse um hotel, mas mais privado ali, numa coisa particular. E dessa maneira, nós estamos projetando o edifício. Arquitetonicamente, nós levantamos a área, viabilizamos para o cliente a compra, né, no sentido de levantar o zoneamento da cidade, plano diretor, o que é possível entre TO e CA. O que é TO e CA? Taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento. Taxa de ocupação, quanto eu posso ocupar do plano da área. Então, se eu tenho uma área de 100 metros quadrados, se tiver uma taxa de ocupação, um TO de 80, eu posso ocupar até 80 metros quadrados. 20 tem que ser livre. Tá. E de que forma esse livre? Aí tem as restrições construtivas. Então, tem recuo frontal, lateral, de fundos e etc. E aí tem o CA, que é o coeficiente de aproveitamento. Então, eu posso até 3. Então, 3 o quê? 3 vezes. Vamos dar um exemplo aí de 1.000 metros. Se eu tenho uma área, um lote de 1.000 metros, eu posso edificar 3.000 metros. Plano eu não consigo. Consigo, se fosse 100%, plano 1.000 metros. Se eu verticalizar, mas se eu fizer 100 metros, eu vou ter 300, né? Vou ter 30 de altura. Então, 100 vezes 30, né? 30, então lá dá os 3.000. Certo. Então, a gente consegue verticalizar dentro das normas construtivas. E o engenheiro entra onde aí? O engenheiro entra no cálculo estrutural. Aí nós passamos esse projeto nosso já elaborado para cálculo estrutural, cálculo hidrossanitário, incêndio, combate a incêndio, parte de lógica, cabeamento, ar-condicionado, tem projeto específico para tudo. Então, assim, é uma sinergia. Todos os profissionais trabalham em conjunto para que aquela obra aconteça. Então, é longo prazo, mas todos têm que falar a mesma língua.
E se há uma alteração, todos os processos ali, os projetos têm que também estarem conectados. Porque senão, eu projetei um acesso de veículos, tem um pilar no meio. Então, o estrutural tem que conversar comigo, eu analiso, faço a compatibilização de projetos. Então, assim, na verdade, nós não somos conflitantes, nós somos complementares. Né? E a arquitetura entra nisso. A gente bola tanto a função quanto a estética. Legal. Quanto visando o lucro do cliente, etc. Então, assim, é muito gostoso, é muito legal. Eu brinco que minha esposa é advogada. Médico são profissões, a não ser o médico que lida com estética, né? Agora, ninguém procura um médico que está feliz, está legal, a não ser uma questão estética ou uma questão de prevenção, uma preventiva. Mas, advogado, dificilmente a pessoa procura advogado porque está feliz. Ou ele está com processo, ou ele está com alguma coisinha tem. Já no meu caso, eu gosto muito, porque na minha profissão a galera chega numa vibe melhor. Está sempre disposto, está ali feliz. Por quê? Adquiriu um lote, pegou uma área industrial, pegou uma loja no shopping para montar ali o comércio, a sua vida, etc. Ou é a casa da família, o sonho. Ou é o interiores, o projeto de interiores de um apartamento novo que comprou. Ou, enfim, então é uma indústria, né? A gente pega bastante projeto industrial. Então, assim, é muito gostoso você fazer parte de histórias. E a gente faz uma grande parcela dessa história, né? Então, isso é muito gratificante. Gosto muito disso. E é legal, né? Porque as pessoas chegam até você... E uma coisa interessante que eu falo também, né? O pessoal às vezes fala assim, poxa, mas vou gastar com projeto? Fica muito mais barato você investir no projeto do que começar a fazer de qualquer jeito e depois ter que querer corrigir. A gente até conversou sobre isso também, né? Com certeza. O projeto não é caro. Não, projeto evita que a pessoa gaste desnecessariamente. Pelo contrário, o projeto valoriza o imóvel. Exatamente. Valoriza e te dá diretrizes para investimento. E o que é legal, que a maioria dos clientes chega para você com ideias e você transforma essas ideias em algo concreto. Sim, claro. Né? Então, muito materializa o sonho do cliente. Muito cliente chega, ele não tem um conhecimento técnico. Claro. Né? Ele vai falar, olha, eu gostaria disso, tenho o sonho daquilo, para mim funciona dessa forma e você vai estruturar isso de maneira adequada. De maneira adequada. Teve uma ocasião, não sei se você vai lembrar, eu estava no escritório seu numa ocasião e o Paulinho Lima estava lá. Construtor. E aí ele perguntou uma questão técnica lá para você. Você sentou na frente do computador de um projeto que vocês tinham que desenvolver lá, de um cliente de vocês, se eu não me engano. Você sentou em coisa ali de, sei lá, 25 minutos, meia hora, você já deu aquela estruturada assim. Ficou eu e ele do lado do computador olhando assim e falar, o cara parece estar tá brincando de desenho, né? Então, assim, você tem muita facilidade. Sim, claro. E isso é muito legal, né? Você conseguir materializar a ideia das pessoas. Isso é bem bacana. Sim. E uma coisa que eu friso muito, até com o pessoal do escritório, é que hoje nós fomos em obra, eu levei o Henrique e o Renato. Então, eles são arquitetos e pisar na obra. Eu estou aqui conversando com você, estou de bota. É diferente. Então, assim, não é aquele arquiteto só de escritório, não é aquele arquiteto de ar-condicionado, é a pessoa que lida também com a construção, com a execução. Então, quando eu projeto, eu já penso, eu já projeto, prevendo. Prevendo o quê? A estrutura, vigamento, vigas invertidas. Como eu penso já estruturalmente. O erro de muito arquiteto é fazer coisas visuais e não funcionais. Não execuíveis, né? Não são executivas, não são fáceis de executar ou não são nem execuíveis, não tem como executar aquilo lá. Sim. Aí cai na mão do engenheiro, no cálculo estrutural, ele vai barrar, ele vai gerar um problema que esse arquiteto muitas vezes não sabe resolver e depois estraga o projeto do cliente. Ou vira um gasto excessivo, assim, extraordinário, estratosférico, que não é viável. Então, a gente, quando projeta, eu estou com um projeto agora de um escritório de advocacia, tem elevador, etc. E ele tem um balanço muito grande. Ele se projeta sobre a esquina. É um lote de esquina, né? Um lote grande. E esse balanço envidraçado, ele se projeta sobre os carros que vão parar ali e tal. Então, tem uma estética bem legal, mas eu já pensei, eu concebi isso na forma e na função.
Então eu já utilizei do volume atrás para balancear o volume da frente. Então dessa maneira eu baratei para o cliente na execução e eu escureço o volume de trás para valorizar o da frente. Então desse jeito ele fica mais balanceado ainda, parece que ele está mais flutuante do que ele estaria. Não é só trabalhar as cores também, né? Não é só a parte bonita, mas tem a parte funcional. Sim. Então assim, é uma obrigação nossa. Hoje eu postei até nos stories, né, de dia a dia, falando sobre isso. Eu postei casas de 3 andares, inferior, térreo e superior. Então tem o subsolo, térreo e superior. E tem elevador e tem outros itens. Então eu pego um terreno, pegar um limão e fazer 10 limonadas, né? Peguei um terreno que tem muito declive, é ruim, então aos olhos de quem não enxerga, é um lote negativo, a gente faz ele ser mais positivo do que o lote, entre aspas, positivo, né? Que é o plano ali, é o que todo mundo quer, é o que todo mundo analisa. Às vezes você paga mais barato num lote que tem um declive, uma questão ali problemática aos olhos do leigo, e você cria com isso uma solução. Tem técnicas que você consegue valorizar o imóvel. Uma casa sensacional que vai ter uma vista maravilhosa, panorâmica e atende de maneira superior ao que o cliente esperava, né? Então isso é muito bacana. Essa é a função do arquiteto. Legal. João, vamos voltar um pouquinho lá no começo. Depois a gente volta a falar um pouco mais aí de obra, dos seus projetos. Você contou pra gente que lá novo, quando seus pais estavam construindo, que surgiu essa ideia, esse gosto aí por obra. Mas eu sei que você teve uma experiência de trabalho bem interessante até chegar no arquiteto conceituado que você é hoje. Desde ônibus rural, sim, até estágios não remunerados. Com certeza. Então conta pra gente o primeiro emprego seu. Vamos lá. Carteira registrada lá, que foi na fazenda. Vamos lá. Eu tinha 18 para 19 anos, primeiro ano de arquitetura. Então, assim, gostaria de ter trabalhado muito antes, né? Você vai se lembrar disso. Você tinha um cavalo quando era criança. Sim. Seu pai tinha um cavalo. Você criava num amigo, etc, né? Ficava no sítio de um amigo. Um amigo. E a gente ia lá levar ração pro cavalo, etc. Sempre gostamos, né? E ganha sela, cavalo e aquela coisa e tal. Aqui, na nossa região, ter cavalo era igual ter bicicleta, né? Nossos amigos, meus primos, né, você, etc., tinha cavalo. Já meu pai, professor, veio de São Paulo, não tem nada a ver com a área rural. Ô pai, eu quero um cavalo. Não, que cavalo o quê? Não tem onde pôr. Mas o amigo lá põe no tal, o outro põe no tal, o Márcio põe no tal lugar. Não, mas não tem como, sempre aquela problemática. E... Enfim, meu pai não é da área, né? Meu pai nunca foi de sítio, de fazenda, de rural, né? E a minha mãe também, professora, né? Morava no interior, mas o nosso avô também não era da área rural, vamos assim dizer. Mas eu sempre gostei de cavalo, sempre gostei do animal, cavalo, e queria ter um cavalo. E quando tinha 14 anos ali, vou fazer o curso da Mirim, da Legião Mirim de Piratininga. Fiz todos os cursos, fiz tudo para poder ter um emprego, para poder comprar um cavalo. Mas eu não consegui emprego, porque meus pais tinham um salário declarado, e o salário declarado era acima de amigos e outras pessoas que às vezes o pai ou a mãe não tinha salário declarado, tinha uma renda boa, mas não tinha salário declarado. Eles entravam trabalhar, eu não entrava. Porque a renda da família eu não vinha primeiro. Eu não vinha primeiro, né? Sim. Enfim. E dessa maneira eu ficava muito puto, porque eu queria... Nessa época eu lembro que a turma aí, amigos com 13, 14 anos já começava a trabalhar na Mirim. Era a partir dos 14, menino. E aí eu não conseguia entrar no mercado de trabalho nesse sentido, né? E também não queria entrar irregular. Sim. Aí com 18 anos aí surgiu a oportunidade. Um amigo seu, né, o Lúcio, que fez faculdade com você, ele estava se mudando para os Estados Unidos. Ele era do setor financeiro de uma fazenda, a Fazenda Shangri-La aqui na cidade de Bauru, uma grande fazenda, produzia muita coisa, gado de elite, gado de corte, lixia, pupunha, macadâmia, cítricos, assim, uma plantação de cítricos exemplar. Os pastos os pastos eram exemplares, uma fazenda de 1.400 alqueires, assim, muito legal, uma indústria, né? Uma empresa realmente muito bem estruturada. E o Lúcio ia para os Estados Unidos, ele queria uma pessoa de confiança, e ele conversando com você, né, Márcio? Aí você me indicou. Eu falei, até meu primo lá, ele tá doido para trabalhar. E é de confiança, né? É de confiança e um cara muito inteligente. Aí ele falou, então deixa eu falar com ele, né? Aí eu coloquei você em contato com ele, né? E ele já conhecia meus pais, ele foi aluno dos meus pais, né? Sim. Então ele, conhecendo meus pais, já falou,
E aí marcamos, conversei com ele, entrei trabalhar na fazenda. Acho que você conversou com ele num final de semana. No final de semana que foi entrei... uma quinta, sexta-feira, você entrou logo já na entrei segunda, né? na outra semana. E assim, foi uma experiência ímpar. E lá você trabalhou no financeiro, setor financeiro. No financeiro. Setor financeiro, fluxo de caixa. Assim, com 18 anos, o setor financeiro de uma indústria, de uma empresa rural, caiu na minha mão. E eu tinha que fazer fluxo de caixa. E como você ia para lá? Vamos lá. O ônibus era porque rural. É distante daqui, porque né? É distante. E se você vai com o seu carro, se você vai com sua moto, enfim, aplica um produto que chama Texaclor, que é a base de cloro, que corrói o carro, corrói a pintura, corrói tudo. Por causa de fungo. Porque ele evita o cancro cítrico. Né? Então você tem que passar com os pés num colchonete onde ele é molhado com esse produto. O cara entra no ônibus pulverizando tudo. E se você fosse com o seu carro próprio, também sofreria com essa corrosão e tudo isso. Mas na época eu já não tinha carro próprio, não tinha minha condução própria, quebrado, né? Tinha uma bicicleta, mas não dava para ir de bicicleta, né? Não tinha o cavalo. E aí dessa maneira foi se desenvolvendo. Eu peguei muita experiência, né? Ganhei muita experiência com esse carro. Você pegava o ônibus com o pessoal da lavoura. Pegava o ônibus saía daqui dos 6h15, 6h30 da manhã, era 6 horas. 5h40. 5h40 da manhã eu já estava lá no ponto. E levava a marmita. Levava a marmita. Então você começou a sua carreira profissional sendo boia fria. Então literalmente eu comecei minha carreira profissional sendo boia fria, só não trabalhava na colheita. Eu trabalhava com eles, porém no escritório. Aí o pessoal da boia fria, né? O pessoal da colheita de campo, ia para o campo e nós voltávamos às 5 da tarde. Às 5 da tarde embarcávamos no ônibus, chegava na cidade por volta das 6, né, das 18 horas, e aí eu ia para a faculdade, voltava da faculdade, muitas vezes passava em obra de shopping, né, de execução de shopping depois disso, aí já é outra etapa, né, mas aí eu voltava da faculdade e acordava e estava lá no ponto para pegar o ônibus às 5h40 da manhã. Isso foi o primeiro ano de faculdade seu? O primeiro ano de faculdade. Foi uma experiência muito legal. E depois, nos próximos anos, você já começou... Aí você saiu da fazenda e começou a fazer estágio. E comecei a trabalhar na área, porque assim, quem não entra na área fica para trás no mercado. O primeiro estágio seu foi com paisagismo, não foi? O primeiro isso? estágio foi com 2 arquitetas. Elas focavam mais em paisagismo, mas também trabalhavam com projeto arquitetônico. E não era remunerado? Nada, eu lembro que você pagava o busão para ir trabalhar. Né? Meus pais pagavam um ônibus, né, para que eu trabalhasse, mas eu não me arrependo de nada. Eu acho que foi engrandecedor, foi crescimento, e isso me fez melhor na área, aprender os programas, né, etc. Só tenho a agradecer. Depois disso, aí eu participei de uma seletiva e eu entrei para trabalhar no Taust, na obra do supermercado Taust, que foi uma obra já... O Taust da Rio Branco. Da Rio Branco. Então foi um quarteirão que um clube, o BAC, né, Bauru Atlético Clube, que Você pegou a demolição do BAC? Peguei o finalzinho de algumas coisas de demolição, mas já estava em execução no supermercado. Então eu não vi quebrar todo o BAC. Mas o BAC foi o clube onde o Pelé jogou, né? Sim, o Dondinho, o pai do Pelé, foi técnico do BAC. E aí teve toda essa... E lá tem um painel até do BAC, da portaria antiga. Eu lembro que na época você comentou, acho que dessa fase aí que estava desmanchando, acho que as piscinas. Sim. A dificuldade que era a demolição das piscinas aí, o tanto de concreto. O que eu não vi também, o pessoal contava, né? Que as piscinas tinham muito concreto e aço. Porque antigamente o pessoal fazia uma coisa super dimensionada. Sim. Aí entra o cálculo estrutural, né? Que hoje a gente tem software, programas, etc. que calculam com uma exatidão, uma precisão muito grande. E lá você ficou durante todo o período da obra. Desde que você entrou, você foi até o final e depois... Até o término da obra. Até o término, depois você ficou um tempo ainda, né? Depois o pessoal quase que exigiu, né? Eles brincavam, a gente brinca. Mas eles solicitaram que eu permanecesse como gerente, entre aspas, de manutenção, porque eu não assumi um cargo lá dentro tal, do supermercado, porque eu não queria. Eu queria continuar na área da arquitetura. Eu já queria ter saído, mas eles pediram para que eu permanecesse. Quando terminou a obra, você já tinha se formado? Não. Estava para se formar ainda? Não. Faltava ainda 2 anos. 2 anos. Mas eu queria continuar na área da construção. E como virou um supermercado, já virou uma indústria comércio, né? É um comércio de grande porte, mas é uma construção industrial, se for ver, né? Um grande barracão, etc. Tem o estoque, tem toda ali uma logística, né? Então aprendi muito sobre logística, aprendi muito sobre como o funcionamento do supermercado, o porquê dos itens, e o meu TCC, meu projeto final de conclusão foi um supermercado contemporâneo, com isso, com aquilo e tal. Legal. Toda uma justificativa. Eu vou comentar uma coisa que é muito interessante acerca do supermercado, embalagem e marca, né? De onde surgiu marca? De onde surgiu embalagem? Do autosserviço. Então eu pesquisei tudo isso, é muito legal. Então o supermercado... Você foi nos Estados Unidos?
Acho que a primeira ideia. Foi um dos primeiros. Foi um dos Mas primeiros, né? onde surgiu o conceito de marca? Por causa do autosserviço. Antigamente existia um balcão, onde um funcionário e era tudo a granel, servia. né? E o cara pegava lá o saco de feijão tinha um armazém, pesava na hora. O armazém era granel. Então o armazém era granel e você chegava e falava, eu quero tantos quilos disso, daquilo. Ele falava, tem o A, o B e o C. Um era mais barato, o mais caro, o intermediário. Tá. Daí eu quero o alho, era uma resma de alho. Eu quero tal coisa. Então era tudo a granel. Põe naquele saco, tal, pesava, né? Então tinha balança lá. A embalagem veio para quê? Para parametrizar, padronizar. Então, tinha parâmetro, tinha quilo, né? Então, peso específico. Então, você tinha ali uma quantidade que você estava comprando. O padrão, então, qualidade. Aí você acessa a qualidade do produto e você tem o visual. Aí vieram as marcas, porque o conceito de marca, de embalagem, tal, veio disso. Porque a embalagem chamativa vende mais. A marca, o conceito de marca, o marketing em cima da marca, veio tudo disso, do autosserviço. Porque se eu não tenho necessidade da compra, por que eu tenho a marca? Para que eu divulgo uma marca se eu compro qualquer coisa? Entendeu? Então, o arroz X e o arroz Y. Por que eu compro o X? Porque ele é mais bonito, o saco dele é vistoso, é lindo, maravilhoso, o desenho ali do arroz, na especificação técnica e tal. Então, eu compro ele. Ele pode ser pior que o outro, mas ele vende melhor. Então, a marca é mais forte. Ou ele tem uma publicidade muito grande. E hoje a gente tem esse conceito de marca em tudo, né? Sim. No nosso ramo, né? As marcas de hidráulica, elétrica, etc. Então, às vezes a pessoa compra uma coisa e sabe que a outra é idêntica. A gente vê o quanto que a indústria evoluiu investiu nessa questão da embalagem, né? A gente posta também lá na loja, todo dia a gente faz uma postagem e eu vejo o quanto que a embalagem valoriza a divulgação do produto, claro, mesmo num vídeo, numa imagem, numa exposição. Com certeza. E quando você fala de um produto que tem um marketing por trás muito grande... Sim. Eu não vou falar marcas aqui para não... Mas você está vendendo algo que já se vendeu. Exatamente. Né? Ele já tem uma venda por trás. O que a gente trabalha com a parte de hidráulica na loja é a Tigre, né? E a Tigre, assim, ela tem um histórico. A Tigre tem mais de 80 anos. Sim. Mas ela tem um investimento massivo em marketing. Publicidade, sim. Né? Que a marca, hoje, quando você fala de produtos Tigre, o pessoal já assimila na questão de qualidade. Exatamente. Então assim, vai dar certo. Marca é muito aí o que acontece? Aconteceu um erro, estragou alguma coisa, quebrou. Mas eu usei Tigre. Agora, se ele usa outra marca, mas quebrou porque aconteceu que usou, né? Então, tem muito isso. Então, assim, foi muito engrandecedor trabalhar com diversos tipos de obra, em coisas diferentes durante minha trajetória. Mas, assim, a fazenda foi fora do ramo da arquitetura. Mas em termos de logística, financeiro, fluxo de caixa, etc., muita coisa legal. E aí, voltando ao cavalo, voltando ao rural. Só para a gente finalizar, a gente já volta para o rural. E no rural tem bastante coisa aí para a gente falar. Só para finalizar esse período do Taust, tem uma história bem interessante. Acho que você não tinha carro ainda. Não. E o Taust lá em cima, na Rio Branco, lá em Bauru, sim, você pegava o ônibus na Rodrigues. Sim. Como que era isso daí? Você tinha... Eu lembro que você comentava que você tinha acho que 15 minutos, 20 minutos. Eu subia um coturno de obra tal, ter que descer correndo. Eu subi correndo. Era um bota de pico de ferro, né? Que é um EPI. E eu chegava lá no ponto e subia rápido para pôr o dedo lá digital para começar meu trabalho. E final do expediente eu tinha um tempo para descer rápido, pegar o ônibus e dar tempo de tomar um banho, chegar na faculdade. Se eu não pegasse aquele ônibus determinado, eu ia pegar o outro ônibus, que aí era mais lotado ainda, né, o horário de pico, e eu chegava para a faculdade atrasado e sem tomar banho. Então era essa correria. Mas valeu muito a pena, foi muito legal. E eu subi e descia muitas vezes correndo. E correndo com a mochila ali e tal. E aí depois de muitos anos eu vinha... Não sei se eu contei isso para você. Eu vinha a ir numa loja ali, uma das paralelas da Rio Branco. Não eu fui numa loja, aí eu parei caminhonete na frente e tal, né? Já estava diferente, já tinha como me locomover. Aí já tinha um gato para puxar pro rabo. Aí parei numa loja e o rapaz da loja conversando comigo, eu falei, putz, eu passava aqui na frente da sua loja direto correndo, mas eu variava a rua, né? Tinha dia que eu descia pela outra, por essa. Aí ele falou, rapaz, você é aquele cara que descia no pique aqui, ó. Eu via descendo blá, 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 de botina e tal. Eu falei, era eu, cara, porque eu descia pegar o busão e tal. Ele falou, hoje tá de caminhonetão, né? Você vê como vale a pena suar, né? Tal. E esse é um exemplo legal. Hoje até eu estava conversando com um conhecido a respeito disso, né? Hoje, como que a cultura das
pessoas da moçada o pessoal acha que ter as coisas é assim, do dia para noite. Então, quer dizer, o João Gélio hoje um arquiteto conceituado, anos aí de estrada, mas olha o quanto que foi para chegar no que é hoje, né? E eu lembro que você era bem descolado, você não tinha vergonha de sair correndo no meio da rua, de ir para a faculdade com a roupa suja da obra. Tem nada a ver. Então é isso aí, é trabalhar e vamos para frente. Depois do Taust, eu lembro também do Taust, quando finalizou a obra, teve a inauguração do Taust. E você recebeu uma homenagem. Fala um pouquinho. Você tem até no escritório seu hoje. Tem uma placa lá. A placa, que foi uma homenagem especial da diretoria do Taust, né? Foi muito legal que teve um evento no auditório da IT, né? E eles não me contaram. Aí eles me engambelaram, né? O gerente da obra. Seus pais sabiam, né? Sabiam, né? A minha namorada, minha esposa hoje, a Nívia, sabia também. Então eles entraram em contato com a minha família, com a minha esposa, minha namorada na época, e comentaram que ia ter uma homenagem, mas que era para, de alguma forma, eu não ir na faculdade, eu ir nesse evento. E eu falei, não vou, tal. E eles, não, mas vai, você não tem... O gerente, eu lembro, sentou comigo e falou assim, mas você não tem moto? Eu falei, não tem. Mas você não tem carro? Não tem. Eu falei, mas como assim? Eu falei, cara, não tem. Eu ando de ônibus, para lá e para cá, né? Para a faculdade, às vezes a gente reveza, eu pego o carro do meu pai para revezar carro para ir para a faculdade com meus amigos. Mas eu não tenho carro próprio. Isso eu já tinha ali 19 anos, 19 para 20. Então para ele era meio inconcebível, né? Olha, não tem carro, não tem moto. Para mim nunca foi um problema, tudo se resolve. Tudo bem. E aí ele falou, não, mas dá um jeito, não sei o que, vai lá tal. E eu lembro que eu cheguei, aí minha mãe comentou, a Nívia e tal, e a gente foi lá no evento. Chegou lá, sentei no auditório, tinha lá tantas pessoas que todos os funcionários do Taust, os funcionários da diretoria, o presidente, os proprietários, estavam todos lá. Nós da obra também estávamos no Taust e os funcionários queriam trabalhar no supermercado também. Então tinha bastante gente. E nesse dia, quem foi homenageado? O pessoal da obra. E nós fomos em 4 pessoas homenageados. Era o Fábio, que virou gerente da loja, trabalhou muito na execução também. O Carlos disse aula, que era um administrador de obra, trabalhou no Grupo Votorantim e em outros lugares muito importantes, e participou da gestão da obra. A Rosângela, que era uma moça que assim, se dedicou muito também, ficou dentro do container, que era da obra. E mais uma pessoa, então foram 5. O Marcão, que era da parte de manutenção do Taust, lá das outras lojas de Marília, e trabalhou muito na obra de Bauru. E eu, que fui estagiário ali, o funcionário da obra mais novinho, molecão e tal, mas que foi muito me dediquei muito mesmo. Não tinha um pedido deles que eu não executava em termos de capacete na cabeça, projeto na mão, e sair e pegava os peões, né? O pessoal de execução. Então eu pegava o mestre, mais 3, 4 serventes, 2 pedreiros. Hoje vocês vão fazer isso aqui. Me colocava eles lá e controlava, e ficava em cima e fazia acontecer. E hoje vocês vão fazer tal coisa. E a gente passava luz na parede e via se isso estava certo. E mandava arrancar azulejo e fazia não sei o quê. E sempre ali batendo em cima. E fazendo o as-built da obra, que é o quê? A compatibilização e alteração dos projetos que iam durante a obra sendo executados e alguma coisinha mudava. Tal. Então eu sempre deixei muito afinada a parte projetual. A obra lá foi o quê? 5 anos, mais ou menos? Não, menos, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio, destruiu um clube e construiu um supermercado. Caramba. Então é muito legal, muito legal. Bacana. Então foi uma experiência ímpar. E depois você ficou um tempo já lá no mercado já inaugurado, você comentou. E depois de lá, quando você saiu, você entrou no Marcos. Aí eu fui para o arquiteto Marcos Caracho, que é uma referência na região. Cara, muito bom, arquiteto muito bom. Uma pessoa também que eu gosto muito. Você entrou no Marcos já como arquiteto ou estagiário? Não. Como desenhista. Desenhista. Eu saí da obra do Taust, né, da construção e do supermercado depois de pronto, e fui para o Marcos Caracho, o escritório. Que é um escritório de renome, já tinha projetos muito legais e eu gostava da arquitetura dele e eu havia sido chamado, mas eu falei para ele, Marcos, sinceramente eu não posso entrar agora, aceitar a sua proposta, é muito boa, mas eu não posso aceitar porque eu estou numa oportunidade ímpar, uma obra industrial, comercial, que é o Taust e tal. Ele falou, não, perfeito. Outro arquiteto também que eu tinha recebido o convite, mas não pude aceitar, foi o Mário Laures também, o arquiteto conceituado de Bauru. Mas aí depois eu saí do Taust e vinha trabalhar com o Marcos. Aprendi muito com ele. Fazia gestão de obras também, que é uma coisa que eu sempre gostei. Foi sempre essa vertente de obras. E aí depois que eu me formei, aí eu parti para o mercado de trabalho. Depois de formado, você ficou um tempo com o Marcos ainda ou não? Logo que você se formou, uns 3 meses mais ou menos. Depois eu já abriu seu escritório. Já parti para projetos pessoais, né? Já particulares. E depois abrindo o escritório e carreira solo.
Então... Você ficou um tempo só você e depois você contratou. Depois eu vinha contratar... Começou a estruturar a equipe. E logo no começo eu já recebi, eu me formei em 2009 e depois em 2012 eu recebi o convite para ser secretário de obras do município, que eu não quis aceitar, mas depois eu vim a aceitar, porque é um desafio, né? Foi muito penoso, difícil, não é fácil, mas eu fiquei até 2019, então é bastante tempo. Até eu ia entrar nesse assunto aí. Fala um pouquinho dessa experiência de secretário de obra do município, que é uma função, um cargo muito importante a nível coletivo, a nível de cidade. E urbanista, né? Urbanístico, né? Falando do urbanismo também, então a gente como arquiteto, né? A gente é arquiteto e urbanista. Então a nossa formação tem esse viés de urbanismo também. Você ficou quanto tempo na administração pública? Foi de 2013 a 2019, eu pedi exoneração do cargo em 2019, fevereiro. Eu já estava meio saturado, né? E tendo a necessidade da ênfase no escritório, né? Da carreira. Eu recordo que você chegou a fazer audiência pública sobre urbanização. Você teve bastante... Sobre alterações do plano diretor, etc. Sim. E eu sempre bati de frente com algumas coisas que eu não compactuava no sentido de... A evolução do município tem que ser de maneira ordenada e não desordenada. Certo. E a gente tem que ter mais cautela, mais pontualidade na questão de aprovação de loteamentos, etc. E não abrir muito no sentido de diminuir muito lotes, tal. Então, o zoneamento, plano diretor. Mas isso aí já é uma questão política. Sim. E assim, eu sempre coloquei meu ponto de vista como arquiteto, como urbanista que sou, e bati muito nessa tecla sempre, e tenho todos os pareceres que eu pontuava, que o adensamento populacional em zona distante acarretaria ao município diversos problemas, né? Mas, enfim, a gente não lida de maneira isolada. É um conjunto. Então, assim, fiz a minha parte na gestão. Gostei, sim, de participar, porque é uma experiência. Pude contribuir com o município, né? Foi um crescimento muito grande para mim como pessoa. Sofrimento também, né? Que não é fácil. Você lida com muito ego, muita gente, muita coisa, muito interesse particular. Mas soube lidar. Sempre fui uma pessoa que nunca corri, nunca fugi da raia. Pelo contrário, eu não saía do município, né, do meu cargo, porque eu falava... Quem desiste é perdedor, é fraco. Então eu vou continuar. Mas chegou num ponto que eu via que eu estava me privando de crescer, eu estava me privando de prosperar. De se dedicar mais no escritório eu não me dedicava. Que necessita da atenção da minha sua, presença, né? 100%, né? E eu ficava ali dividido e muitas vezes dando mais ênfase para o município, né, do que para o escritório. E assim, é bem complicado. Então assim, fiz minha parte, sou muito tranquilo com relação o que eu fiz na gestão pública. Pelo contrário, acho que eu colaborei de maneira muito positiva. Sim. Mas a gente não consegue mudar nada sozinho. Então é desanimador nesse sentido, porque a gente queria que o município prosperasse de maneira diferente, tal, e etc. Mas é isso, né? Como você falou, a gente não faz nada sozinho, mas a gente tem que trabalhar fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte da melhor forma possível, né? Faz parte. Bom, vamos lá num assunto que você gosta bastante. E em que momento, quem acompanha você nas redes sociais vê que além de correr obra, além dos projetos aí novos que você lança, você divulga a parte agrícola, a parte rural. Como conta um pouquinho aí, você contou um pouco que desde criança você queria ter cavalo. A gente sempre ia para rio, nadar em represa, e hoje você tem cavalo de prova, você tem um investimento até em genética, você faz lá agora uma tem criação. Você tem cavalo lusitano, mas hoje você está investindo mais no quarto de milho. Lusitano é só para passeio mesmo. Só para passeio, só para hobby. E aí? Mas assim, cavalo é uma paixão, né? Eu gosto de ver o animal, eu gosto de ver nascer, eu gosto de criar. Eu falo pra minha mulher que eu gosto do cheiro de cavalo. Tem gente que fala, mas você é louco. Não, mas é muito legal, cara. Você chegar perto do cavalo, assim... Eu tive cavalo desde os meus, como você falou aí, dos meus 13, 14 anos, 12 anos. Cara... É muito legal. Maravilhoso. E assim, pra mim é o melhor animal do mundo, sem sombra de dúvidas. Pra mim, é o animal que, pro homem, tem a maior importância. Não existe outro. Se a gente pegar na evolução... Na evolução da humanidade, o cavalo é extremamente importante. Nas guerras, no deslocamento, em tudo. Sabe como que surgiu o primeiro carro que o Henry Ford fez? Diz que na época o pessoal
se locomovia com cavalo, com carroças, diligência. Tinha sim. as diligências lá, aquelas carroças confortáveis e tudo mais. E aí diz que o Henry Ford, ouvindo lá os consumidores da época, perguntou: o que vocês querem? Aí diz que o pessoal falava assim: queremos cavalos mais rápidos. E aí ele, enfim, né, com o conhecimento dele, foi que ele começou a desenvolver o motor e tal. E aí, na verdade, ele viu que ele não ia conseguir desenvolver cavalo mais rápido, mas aí ele criou o automóvel. Sim. Né? Mas você vê que o cavalo, na questão da evolução do homem, da conquista do homem, tudo, Você pega os índios, eu até brinco com vocês, tem um cavalo muito bonito, branco, o lusitano. Eu até brinco, eu falo que aquele cavalo é cavalo de príncipe. Tem hora que eu até chamo ele de príncipe. Ele em cima do cavalo parece o príncipe chegando no os amigos cavalo. Brincam, né? Por causa da cavalgada, né? Tá. Mas, e aí você começou. O primeiro cavalo que você comprou foi o cavalo preto. Lusitano, né? Não. Foi o cavalo preto. Preto, quarto de milha, né? Manga larga. Muito bravo. Extremamente bravo. Muito bonito. Eu não cheguei a andar naquele cavalo, não, mas as histórias que aquele cavalo lá era tenso. Era um cavalo lindo, muito bonito, mas era preto. Não tinha uma mancha, não tinha uma pinta, não tinha nada. Muito bonito, lindo. E quando eu comprei e trouxe, eu trouxe ele andando, né? Tal. Comprei uma propriedade em Piratininga também, junto com amigos. E nós viemos andando. Eu meti o pau e não deu nada. Mas vai saber, né? Se a hora que foram vender pra mim já tinham meio que preparado deu uma ele, cansada nele. Uma canseira nele e tal. Depois eu fui dar um banho nele dali 2 dias, o cavalo virou um bicho, cara. Quase voava e tal, e estirando, né? No cabresto e tal e tudo mais. Mas aí eu... Ele chegou a derrubar você, derrubou outros amigos nossos também, Eu caí né? muitas vezes dele. Eu caí muitas vezes dele. Pra montar nele era difícil, pra pegar ele era difícil. Mas a gente pegava e o cavalo ficava soprando e tremendo e suando e era bravo. Deve ser cavalo que foi Ele domado. foi judiado na doma. Exatamente. Mas como eu não sabia, mas eu queria o cavalo branco, muito bonito, né? Preto. Esse é o preto. Cavalo preto, mas muito bonito e etc. Eu queria. E eu não tinha medo de cavalo. Mas eu montava e caía e levantava e andava e a gente tinha esse... Foi cavalo mal domado, né? Até que eu vendi ele depois. Mas para quem eu vendi, o pessoal veio de Campinas buscar. Aí eu falei, cavalo não é para criança, cavalo não é para mulher. Você sabe andar? Não, eu sei. Tal. O cara andou e tal. Falei, você pode cair, o cavalo é bravo e tal. Não. Aí os amigos dele ainda falaram assim... Ele acabou de largar da namorada, tá querendo se matar. Falei, então tá perfeito. Falei, então ele tá em casa. Ele tá em casa. Então, assim, eu jamais venderia sem avisar, né? Não, o cara andou no cavalo também, sabia? Não, andou, o amigo andou, o outro andou. Então, assim, comprou o cavalo sabendo que era bravo e de má índole, né? Não tinha nenhuma boa índole. Esse foi o primeiro. Aí depois eu venho comprar outros, e vende, e compra, troca, e vem, e vai, e troca. E aí a gente vai criando, né? Até que você chegou no Lusitano. Você chegou no Lusitano por ser um cavalo grande, bonito, né? Uma estética legal. Foi na região lá de... quis comprar por estética. Eu fui lá em... Araçoiaba? Não, Atibaia. Aí eu fui num Aras lá, Aras Carvalho, escolhi o cavalo, comprei. Aí comprei um baita num cavalo lindo, maravilhoso e tal. Eu fui castrar, o veterinário falou, ele tem um sobreosso, ele tem um inchaço na pata, eu acho que é legal ver. Aí eu paguei exames e etc, tal, até que... fez os exames e viu que tinha um sobreosso. Eu fiz, devolver, fui lá escolher outro cavalo no Aras, tal, peguei outro cavalo lusitano, trouxe sem doma, levei domar no Aras do Ismael, que é outro Aras lusitano, conheci ele, etc, que é o presidente da Associação do Lusitano. Que é lá em Itaí, né? Em Itaí, aqui no interior de São Paulo, perto de Avaré, lugar maravilhoso, lindo, na beira da represa de Urumirim. E ele foi muito bacana comigo, com a minha família. Eu tenho fotos dos meus filhos pequenininhos lá comigo, né, nos cavalos e tal. E aí o meu cavalo foi domado lá. E depois eu até levei para um leilão lá perto de São Paulo, perto de São José dos Campos, se eu não me engano. Mas não chegou no valor que eu queria, eu defendi. Então eu paguei mais de 10 mil para pôr o cavalo no leilão, transportar, defender e tal. Como que é a história? O cara ficou rico mexendo com cavalo, é isso? Porque ele era milionário e acabou ficando... ele era bilionário e acabou ficando rico, né? Ele não ganhou dinheiro, ele perdeu dinheiro. É hobby, né? Só perde dinheiro, é hobby. Mas eu gosto muito. Legal. E esse cavalo tem até hoje. Esse você tem até hoje, que você falar, né? Tem até hoje, é o Hermes FR, né? Então ele é um cavalo filho do Tulum, comando SN, que era o melhor cavalo do Brasil e tudo mais. Tal. Esse Tulum estava no Aras do Vitor Oliva. E a convite do Ismael, que é o presidente da Associação do Lusitano, me chamou para estar indo no leilão do Vitor Oliva, que é o ex-marido da Hortência, do basquete. O filho dele... Aquele leilão que a gente foi junto lá. O filho dele, o João
João Vitor Ele era da equipe... Ele é da equipe de adestramento. De Adestramento. Não, mas ele era da hipismo, não. Não era hipismo? Não, adestramento. Adestramento. Que é uma prova que o lusitano executa e tal. Ah, tá. É prova olímpica. Da Olimpíada, exatamente. Então ele é um atleta olímpico, o filho dele. Nesse leilão eu lembro que teve uma seletiva das Olimpíadas lá no Aras dele, né? Teve. Então, assim, teve uma prova, né? E é completamente diferente do quarto de milha. Quarto de milha é gritaria, tá? Aquela coisa animada e tal. Já no lusitano é completamente sério. Toca um sininho, todo mundo sentado. Parece uma partida de tênis, de golfe. O pessoal, né? quase nem bate palma. Não, né? Todo mundo quietinho e a palma é contida, né? Aquela coisa mais... É um outro estilo. Uma classe diferente. E aí nós fomos ao leilão e eu convidei o Márcio e a Thelma, né, que são nossos primos, para irem. E fomos eu, a Nívia, o Márcio e a Thelma. E nós fomos ao leilão. Chegou lá no leilão, o leilão tinha tudo. Um lugar maravilhoso, lindo demais, né? Elitizado ao máximo, né, ao extremo. Maravilhoso, tinha tudo. Menos champanhe. Então, você tava lá no leilão, tinha comida, bebida, whisky. Presta atenção nessa história, que é muito legal essa história aí. Só não tinha champanhe. Por quê? A champanhe só ia na mesa de quem arrematasse um lote. Então chegavam 4 taças e uma champanhe, que arrematasse o lote. E eu brinquei com a minha esposa, né, com eles. Eu falei, vou comprar uma champanhe pra gente. E eu lembro que a Nívia, né, falou, não, João, a gente só veio pra ver o leilão, não compra nada. Pelo amor de Deus. E sair no cavalo caro, E eu brinquei, né? Aí teve um fato que... E aí as meninas saíram pra ir ao banheiro. Elas saíram para estar indo ao banheiro, as duas mulheres. E aí o Márcio... a gente ficou na mesa conversando. Eu fiquei na mesa. Eu falei, João, eu também vou no banheiro, cara. Pera aí que eu já volto. E o Márcio quis ir no banheiro. E ele levantou e foi pro banheiro. E eu fiquei sozinho na mesa. A hora que a gente tá voltando do banheiro, descendo a escadaria, eu só escuto o leiloeiro falar assim, olha, quero agradecer aqui... o secretário... Você era secretário de obra na época. Secretário de obra. O secretário de obras de Piratininga. Não, ele falou de Bauru. É de Bauru, ele falou, né? Secretário de obra de Bauru, João Rogério, que arrematou um lote. Eu achei legal pra caramba, né? A Nívia olhou, eu não acredito. Ele falou que não ia comprar nada. Aí a gente chegou na mesa. Né? Aí a hora que eles chegaram na mesa, tava lá 4 taças, uma champanhe. E eu já tinha assinado, né, o contrato do leilão, que a moça traz, né? Então ali vem umas moças muito bonitas, trazendo o contrato para assinar. E deixa ali a champanhe na mesa. Quando eles viram aquela champanhe na mesa, meu Deus, ela ficou louca, deu um pulo dessa altura. Só que depois a gente foi lá nas baias, chegou para ver o cavalo, aquela coisa mais linda do mundo, branco, todo cheio de birotinhos na crina e tal, e manso, né? Aquele cavalo manso. Porque o lusitano é um animal muito manso. E gigante, né? Aquele cavalo gigante. Ele tem 1,70 m de cerneiro. Ele tem 1 metro e quase 1,80 m. 1,78 m de cerneiro. Então quase minha altura é o lombo do cavalo. Ele tem a cabeça ainda. Tá? Aquele cavalo você monta muito nele. Alto, muito alto. Você vai descer dele, você acha que chegou no chão, tem mais um pouquinho. Era igual o segundo estágio do trampolim do clube. A hora que você acha que chegou na piscina, ainda não. Aí chega. Então, o cavalo seu. É um cavalo muito alto. Como que ele chama? Giz. Giz VO, de Vitor Oliva, né? Que é lá do Aras. Você tem ele até hoje, né? Tem até hoje. E é um cavalo que eu gosto muito e tal. E aí depois eu vim a ter outros cavalos, e tem a Tiffany, tem outros cavalos, só que aí já são todos quarto de milha e eles são voltados para a prova de 3 tambores. E o que é legal é que hoje eu já tô com uma genética legal, que eu tô vendendo para pessoas que estão evoluindo no cavalo e os cavalos estão ganhando provas. Legal. Eu postei isso aí no Instagram e agora estão vindo outros potros, outra leva de potros que já vão ser vendidos e tá fazendo inseminação de outros nas éguas. Então, assim, a gente trabalha com essa seleção genética também, que do quarto de milha é muito legal. Não trabalho com os animais de extremo valor, né? Milhões, sim, mas trabalho com um valor agregado bom. Um agregado bom e animais de qualidade, né? Animais de qualidade. Então, assim, a gente preza por uma criação boa. Então, o pasto é bom. Todos são registrados. Com histórico... Chipados, com histórico muito bom. De pai e mãe, muito bom. São pontuados, né? Etc. E aí a gente faz toda a resenha, chipagem, tudo registrado na BQM, né? Associação. E depois eu vendo para pessoas que têm interesse, real interesse. A gente não vende também para quem não vai tratar bem os bichos. Então isso é muito legal. O Ismael veio faz 1 mês na minha casa buscar um filhote de fila. Eu dei um filhote para ele. Legal. Dos cachorros que deram cria e etc. Ele continuou com o Aras lá em Itaí. Tá com o Aras. Ele pegou uma fêmea, a coisa mais linda, e vai levar para Itaí. A filha dele é veterinária, então ele levou para São Paulo. Aí lá em São Paulo ele ia deixar com a filha, tal, para fazer mais vacinas, né? E depois levar para Itaí. E ele continuou com o lusitano. Continua. Legal. Muito legal. Ele é o presidente ainda da associação. Legal. Então é muito gostoso. Muito bacana. Assim, é prazeroso ver os animais nascerem, crescerem e tal. E antes de vir para cá, hoje eu estava lá na fazenda,
levando algumas coisas, falando com o funcionário e vendo os bichos, é muito legal. Bacana. Eu postei sobre isso. Legal, segue o João, ele é bem ativo na rede social aí, né? Segue lá. Mais ou menos. @, João Rogélio. Arquiteto João Rogélio. Arquiteto João Rogélio. Ele posta tanto assuntos de obra quanto da parte rural, dos cavalos rural, é bem bacana. Segue ele lá quanto de praia. Que é legal. Quanto de praia. Praia, ele gosta de praia também. E aí, o que é essa história de praia bom aí? Também, é bom demais, gostoso demais. Você sempre gostou de praia, né? Eu lembro que você, uma época, a gente fez aula de violão, eu fiz, você fez também. Depois o João pegou uma época ele, não, vou aprender guitarra. Ele foi aprender guitarra. Aí do nada ele tava aprendendo cavaquinho. Ô João, mas por que cavaquinho? Não, cara, eu quero ir pra praia, eu quero tocar cavaquinho na praia e tal. E você ia, né? Vocês iam todo final de ano, né? No meio do ano também e em outras oportunidades. Você sempre gostou de praia, né? E agora você tá praieiro, né? Agora você tá praieiro. E com os primos, com os amigos, né? O irmão, a família, a gente sempre tá na praia e o jet ski, que é muito legal, é gostoso andar no mar. Então a gente pega, vai pra Ilhabela, vai pra outros lugares e o deslocamento é muito gostoso. Diz que quando a gente cresce, só muda o tamanho do brinquedo, né? Sim. Porque você lembra que você comentou quando você era criança, você desenhava carro, brincava com carrinho, né? Agora é jet ski, é caminhonete, né? Eu mexo muito com caminhão lá na loja e tal, né? Trator. E dá trabalho, enfim, feliz Adão que não teve sogra nem caminhão, mas a sogra não, a sogra é bom ter. Tem duas coisas que sempre um homem vai ter na vida, né? O que é? Um chifre e um Fusca. Um chifre e um Fusca. Sabe que esses dias eu falando com um cara, eu falei, mas você nunca dirigiu Fusca? Não. Eu falei, cara, como assim, né? Quem que não dirigiu um Fusca? e caminhão tem hora que dá dor de cabeça, mas é muito gostoso. Semana passada eu fui carregar uma carga em Barra Bonita. Cara, que delícia que é a estrada, que gostoso que é. É diferente, né? Mais devagar, tá, mas é gostoso, diferente. Mas é isso, né? A gente cresce e só muda o tamanho do brinquedo, né? É legal. E aí você tá sempre na praia, tá sempre lá. Sim. Com a turma lá passeando. É gostoso, né? Ô João, e hoje, voltando aí para a parte do escritório. O seu escritório está em Piratininga e se atende toda a região e você tem obras em São Paulo também. Sim. Nós temos obras aqui em toda a região. Sem limite de distância, vamos dizer assim, porque surgem obras em outros lugares. Você continua fazendo obra rural? Sim. Você fazia projetos rurais? Você teve uma época que... Eu ia falar isso agora. Isso. Até nós fomos a Araçatuba num evento Araçatuba rural. não, Londrina. Londrina, no Paraná. Nós fomos lá no Potro do Futuro. Londrina, evento do Potro do Futuro. Eu lembro que você estava, na época, você estava... Foi antes da pandemia, você começou a divulgar esse trabalho seu rural. Divulgando esse trabalho rural, né? Que é voltado para propriedades rurais. Porque isso é muito importante. A pessoa compra uma propriedade rural e ela não tem um planejamento. Ela não sabe como lidar com o desenvolvimento dessa propriedade. Ele compra uma terra nua, por exemplo. Aí ele quer ali montar um aras. Vamos usar esse exemplo. A gente está falando de cavalo aqui, vamos usar esse exemplo. E eu sempre estou fazendo também projeto de aras. Ele tem que montar os piquetes, ele tem que montar a logística desse aras, por onde chegam esses animais, por onde chega o alimento desses animais. Porque imagina que ele pega um lugar com declive, aclive. Teve um caso desse para o Sidney Júnior, que é um o cara estouro, é o melhor do Brasil no par de milha. Hoje ele é só técnico, ele não compete. Não, ele compete. Ele é foi recordista, aqui, né? Ele foi recordista. Região aqui, sim, não é? Ele foi recordista mundial. E aí veio outro que tirou o tempo, etc. Você fez o projeto da pista no Aras dele, não foi? O desenvolvimento do Aras dele em Fernão, aqui próximo. E a área que eles pegaram tem muito declive, então é uma área muito acidentada. Se o acesso não fosse bem pavimentado e bem certo, como que os animais saem para uma prova? Então não adianta ele ter a Ferrari, o melhor carro lá dentro, e no dia da competição não chega na prova. Então não tem como. Ou a comida não chega, ou etc. Então isso tem que ser muito bem pensado. E além disso, a gente pensa a logística de funcionários, alimentação de animais, o desenvolvimento ali da propriedade, os piquetes, a parte de baia, pista, sede, casa de funcionários, tudo isso. Por quê? Imagina que eu faço lá uma terraplanagem, deixo tudo pronto, coloco as baias num ponto. E eu coloco em outro ponto a casa sede. O vento traz toda a poeira da pista, em época seca, para o imóvel de tranquilidade e paz. Ou eu coloco ali as baias com aquele cheiro, mosquito, etc., próxima à residência. Olha a importância do projeto arquitetônico. Então, aí. Projetar, o pensar. E como eu vivo essa área rural, então isso é muito legal também. E voltando a falar do rural, o que foi muito legal? Eu vinha casar com a Nívia, que a família dela tem uma propriedade rural, que estava arrendada, que não estava ali sendo
tratada, lidada, manejada pela família. Tava só para lazer e arrendado para pasto, pasto para outras pessoas. E aí eu vinha pegar essa propriedade e cuidar e zelar por ela e movimentar e evoluir e investir. Você formou pasto, você formou pasto, distribuímos, né? Água por todos os piquetes. Animal não bebe mais água em curso d'água. Todos os pastos são piqueteados para rotacionado, né? O sistema de rotação de pasto. Na época da seca a gente trata dos animais, então tem um planejamento, plantio, etc, corte. Legal. E tem os pastos formados para cavalo, então teve que buscar pasto, que é o Tifton, que é só por muda, não tem semente. Então eu fui buscar isso aí com o funcionário, a gente plantou e fez acontecer ali uns piquetes voltados para cavalo. Construção de barracão, demolição de tulha, reforma de curral de gado. Então tudo isso, baias para cavalo, tá? Então tudo isso a gente vai fazendo. Porteira, portaria, entrada, câmera, tudo, reforma da sede, etc. Então tudo isso a gente vai fazendo, é um prazer, né? Mas é um buraco sem fundo, né? Porque sempre tem coisa para fazer, para gastar. Aí o trator acontece tal coisa, aí não sei o que estraga, aí tal coisa acontece. Agora a gente está para pôr uma roda d'água lá, bombear água para frente. Então tem muita coisa aí para... Não tem fim, mas é muito prazeroso. As coisas não caem do céu e é o que eu sempre falo, tem que trabalhar, né? Não existe nada pronto e aquilo que está pronto, se você não cuidar, não manter, sim, vai estragar, vai acabar. Então é isso. Com aí, certeza, né? Diz que a felicidade não está no fim, está no caminho, né? Lógico. E assim vai. E hoje o escritório, como que está a sua equipe lá? Vocês estão em quantos arquitetos? Hoje a gente tem... Como que é a turma sua lá? Hoje até reduzi a equipe, porque eu cheguei a ter mais funcionários, mas hoje nós estamos com 3 arquitetos, uma engenheira, que é a Kathleen, o Renato é estagiário, tem a Nívia, que faz a parte financeira, minha esposa, ela é advogada, mas faz a parte financeira, e eu como arquiteto, que também exerço a função de gestor. E hoje você está... Então você faz hoje obras residenciais, obras industriais, obras rurais... Projeto de interiores. E você faz a administração das obras também. Administração das obras e também pela construtora, que desde 2012, quando eu abri o CNPJ da construtora, eu passei muito tempo sem pegar a execução. Mas hoje nós já pegamos a execução, nós temos equipes para a execução de obra. Legal. Então nós pegamos a execução. Então você tem... Desde o projeto até a execução. Rogério, você tem a construtora. J. Rogério Construtora. Legal. Então a gente tem esse viés porque tem clientes que não querem vincular seu nome a funcionários, tem clientes que não querem ter problemas trabalhistas e tem clientes que querem realmente derivar para nós toda a responsabilidade. Sim. E sem contar, né, que a preocupação que e eu vejo que as pessoas que vão construir, por não ter o conhecimento técnico, chega num ponto que se estressa, fica nervoso e eu escuto muita gente assim, nossa, eu tô com obra em casa, não aguento mais, tal. Faz parte. Se obra fosse fácil, não dava dinheiro. Faz parte. Se obra fosse fácil, não dava dinheiro para nós que trabalhamos no meio. Porque assim... E é algo muito técnico, não é simplesmente lá, faz um puxadinho de qualquer jeito, é algo muito técnico. Claro, se fosse banal, qualquer um chegava executando e dava tudo certo. Eu já tive contato com uma situação de um conhecido que... Não, eu vou reformar minha casa, a casa inteira, e vou fazer em 4 meses. E aí se perdeu na programação da obra, enfim, finalizou em 1 ano e meio. Né? Então, assim, o cronograma da obra é muito importante também. Sim. E volta a falar, tudo é trabalhoso. Né? Muitas vezes a gente começa uma obra e tem ali uns pormenores, demora um pouco mais... A evolução não é como esperava, mas você tem uma reprogramação, você tem uma forma de lidar, mas sempre prezando pela qualidade. Então é melhor às vezes demorar um pouco mais e ter extrema qualidade do que fazer de uma maneira superficial, daquele jeitinho, né? Dá um jeitinho, né? Então isso não existe. Tem que ser o que é necessário, né? Tem que ser muito bem feito. Tanto a questão de tempo quanto a questão de economia é o necessário, nem a mais nem a menos. Né? Eu vou dar um exemplo aqui prático. Tem uma casa no Vila de Leão que teve que quebrar o quintal porque deu uma leve dilatação, ele abaixou o rodapé ali, ficou um pouquinho longe do piso, né? Tá. Então, poxa, o que está acontecendo? Tal. Falei pro cliente, olha, porque essa casa foi vendida, né? O proprietário que fez, a casa foi vendida. E aí eu falei pro proprietário da casa, fui lá, falei, olha, foi muito bem executado, tem foto, tem vídeo e tal, foi com malha de aço, todo pinado, tanto no muro quanto no baldrame da casa, no baldrame do muro. Então você faz uma ancoragem de ambos os lados, joga a malha de aço, vira uma laje. Então só não cedeu mais porque tem essa laje, esse travamento.
concreto de FCK alto, né? Resistência alta, tal, espessura grande. Então a gente não usa nada para ficar ruim, é sempre além da qualidade, né? Dimensiona sempre acima, além né? do que o esperado do mercado, porque você pega os outros casos, não tem nada disso. Sim. Às vezes não tem nem malha de aço no contrapiso, né? Então a gente faz. Os antigos falavam, a economia é a base da porcaria, pô, né? É. Você tem que gastar, aí você usa, tem que investir naquilo que é necessário. Usa um concreto né? mais fraco, o FCK mais baixo, porque é mais barato, mas é pouca coisa, né? Mas aí faz isso. E a gente pegou o rompedor e quebrou lá o corredor lateral. Na hora que quebrou, o proprietário viu e falou: rapaz, está realmente muito forte. É porque teve uma obra atrás que vibrou, era um aterro. O solo desceu ali coisa de centímetros, então é mínimo. Né? Não, mas aí deu uma leve aberturinha entre o rodapé e o contrapiso. Então quebrou, refez, tal. Então assim, é algo que é banal, é fácil, é simples de resolver. Tá. Mas a hora que quebrou tinha muita solidez. Então o cara falou, pô, minha casa então foi bem feita. Sim. Agora esse quebra ali tá uma casquinha. Meu Deus. E tudo mal feito, né? Tá. Então é isso que é legal. Mesmo quando acontece alguma coisa, você vê a qualidade ali empregada. E viu a manta asfáltica que tá ali impermeabilizando o baldrame, tanto do muro quanto da casa, tal. Então tudo bem feito. Eu lembro das histórias do nosso avô, que ele prezava muito pela parte de baldrame, parte de estrutura das construções. Sim. Então você pega construções antigas, antigamente tinha algumas técnicas diferentes, né? Então você não tinha laje, você tinha estuque, né? Sim. Mas assim, eu já vi casas da época que nosso avô construiu, que você não vê trinco na casa. Sim. Né? Então a estrutura é muito importante. Tem uma coisa interessante. Muita casa antiga, muita gente fala assim, a casa da minha avó não tem um trinco. É que a casa da avó já foi pintada, repintada, pintada, repintada, pintada, repintada. Ela já teve todos os processos de estresse com calor, frio, calor, frio, calor, frio. E todas as dilatações vieram sendo cobertas. Então, ela não aparenta mais patologias, não estou dizendo que é o caso do nosso avô, né? Sim, sim. Mas porque ele realmente prezava pela qualidade. Mas as casas antigamente tem gente que fala assim, pô, minha casa não tem um pilar, não tem uma viga, é tudo tijolo travado, né? Tijolo maciço. É uma outra técnica. E não tem trinca, não tem rachadura. Não, ela teve dilatações. Foi só que foi sendo corrigido ali, né? Com preenchimento, e esse preenchimento entra num vazio que já houve dilatação, e com o tempo ele acaba ali acomodando, não tem mais a dilatação, porque ele já sofreu a contração e dilatação, porque assim, quando você faz uma casa, ela é extremamente rígida, e ela tem muitos materiais diversos, com coeficientes de dilatação diversos. Você tem uma viga bitela com concreto armado, que é concreto, aço, ela tem um coeficiente de dilatação, e em cima dela vem uma parede, uma alvenaria de fechamento de tijolo com argamassa, que é barro, e vazio ainda com ar. Depois joga massa do lado, reboca e tal. O sol bate o dia inteiro naquela parede. Onde é viga, uma temperatura. Onde é tijolo com ar e etc., outra temperatura. E do nada vem uma chuva gelada. Quem dilata mais rápido, quem contrai mais rápido. Quem está mais frio, quem está mais quente. Então, aonde tem a fusão dos dois, pode vir uma trinca, uma fissura. Então, isso vai acontecendo. Não é que a casa vai cair, não é nada disso, mas é uma dilatação térmica. É natural, são materiais diferentes. Só que a longo prazo isso vem sendo ali tratado, corrigido, passa textura, faz isso, faz aquilo, vai sumindo tudo isso, entendeu? Então isso acontece. João, quero te agradecer mais uma vez aí por esse bate-papo, por compartilhar um pouco aí da sua experiência, um pouquinho da sua história. Eu acho que o pessoal que está acompanhando a gente aí vai gostar bastante aí, porque o pessoal vê hoje, né, o arquiteto João Rogério, bem conceituado, com grandes obras aí. Mas muita gente acho que não sabia dessa história sua, como você começou lá. Então acho que bacana você bater esse papo aí com a gente. Te agradeço aí quando eu fiz o convite para você. A gente teve que esperar um pouquinho que você tinha feito a cirurgia, né? Sim. E agora já está recuperado, com o nariz bonito já. Puta, lindo. E te agradeço, viu? Fica à vontade. Maravilha. Se quiser falar mais alguma coisa. Muito obrigado, aí. Só tenho a agradecer ao Márcio, Fábio. E é um prazer falar sobre o que a gente gosta, né? Eu gosto muito daquilo que eu faço. A minha profissão, eu exerço ela com muito carinho, com muito zelo pelos clientes, pelas obras. E pretendo exercê-la por muitos e muitos anos. Não quero aposentar, não. Legal. Eu quero morrer trabalhando, né? Velhinho lá com seus... não morrer trabalhando na obra, né? Mas morrer trabalhando, sem parar, né? Não a pedaleta. Não exatamente a pedaleta, vamos lá. É uma figura de linguagem, lá na frente, Mas eu não quero parar, não me vejo parando de trabalhar, porque é algo que me dá muito prazer e eu quero realmente estar sempre
progredindo. Acho que a gente agrega muito ao longo do tempo e não é só com pessoas extremamente inteligentes no sentido de faculdade, etc. A gente aprende muito com o peão, com o pedreiro, com o pessoal da obra, com o pessoal de campo. Sabedoria ali, a experiência pega prática. Muita experiência prática, a gente agrega valor a cada dia que passa. Então, assim, eu literalmente vejo isso. Quando eu me formei eu era uma coisa, hoje eu sou outra e quero ser outra, melhor ainda, melhorada, né? Uma pessoa melhorada, um profissional melhorado a longo prazo. Então essa é a minha expectativa aí e construindo coisas cada vez melhores e maiores. Legal, diz que a gente nasce sem saber tudo. E morre sem saber tudo também, né? Nasce sem saber nada e morre sem saber tudo. Então é um constante aprendizado, é um constante trabalho, né? Com certeza. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente aí nesse terceiro episódio aí do nosso podcast Papo de Obra. Quero deixar um agradecimento especial aqui a toda a equipe, ao Fábio do Armazém Hub, que sempre está fazendo uma produção muito impecável para o nosso podcast. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Valeu.